universo. Ele criou todas as coisas. E ele criou a família. A família faz parte da criação. Quando Deus quis criar o universo, criar o mundo, os luminares, as árvores, os peixes, tudo aquilo que Deus criou, ele resolveu criar junto com tudo isso a família. A família, ela faz parte da criação de Deus, tá? Então, a família, ela faz parte da criação. Primeiro propósito de Deus e projeto, tá? É a criação. Segundo propósito de Deus e projeto, redenção. Essa família que foi feita no primeiro propósito de Deus, a criação, ela precisa de uma redenção? Precisa. Então, ela entrou no segundo propósito, que é a redenção. Então, a família precisa ser redimida. Ela precisa passar pela lavagem do sangue. Isso aqui, quando nós falarmos em Êxodo, nós vamos ver o quê? O sangue nos umbrais das portas. Então, a família precisa passar pela redenção, porque ela saiu do Éden. O tema da aula de hoje é: existe família fora do Éden? Não. Adão e Eva perdeu o Éden primário. E Cristo deu à família um novo Éden. Novas condições de terem recursos para que eles possam viver bem com todos os recursos pré-determinados anteriormente por Deus. Mas vamos por etapa. Vamos lá. Ó. Não importa quantas gerações passam, e quão diferentes são as famílias. Por que as famílias são diferentes? Porque as pessoas são diferentes, concordam? Só que não importa o tipo de personalidade, o tipo de criação, o tipo de cultura, todas as famílias devem ter o mesmo princípio. Quando se fala em família, se fala de princípio bíblico. Então, não importa. Por exemplo, você diz assim: mas minha família tem uma cultura diferente. Nós aqui em casa, a gente tem um jeito diferente. Aqui em casa, nós somos assim meio moderno, nós somos pós-moderno, nós somos contextualizados. Não importa. O que importa é que só existe um caderno de princípios para a família, que é a Bíblia. Então, não importa. Então, existe muito disso, né? Mas a nossa família não é assim. Mas a nossa família não é assim. Isto é antibíblico. Porque a família, ela tem as suas características particulares e peculiares, isso é totalmente normal, tá? Só que princípios bíblicos, nós que somos cristãos, devem ser totalmente mantidos. Então, os princípios bíblicos para a família, independente de personalidade de pai, de mãe, de cônjuge, os mesmos princípios. Concorda? Tá. Outra coisa, no hebraico, a família tem um nome muito interessante, que é assim, ó, eu vou copiar dali, tá? Deixa eu só copiar, que é o nome grego, né? Deixa eu ver se está certo. Tá. Cadê? Só tem um A. Isso aqui, ó, no grego, é família. Agora, presta atenção numa coisa. No hebraico. Isso significa tribo e clã. Isso aqui, no hebraico, significa tribo e clã. Então, o que acontecia? Os líderes dos judeus, os líderes das famílias, faziam parte, eram chefes de clãs. Esses chefes de clãs uniam-se e faziam a família. Então, a família era gigantesca, a família judaica era algo gigantesco. Hoje a nossa realidade é diferente, né? Hoje nós chamamos de família, hoje diminuiu um pouco mais, pai, mãe, filhos, e a gente resumiu um pouco mais. Então, tá. Então, no hebraico, a família era dividida por clãs, e clãs formavam tribos. Eu quero só fazer isso por questão de curiosidade, tá? O grupo de pessoas conscientes de seus deveres. Também a palavra casa, agora já diferente, Beth tem outra tradução, que significa casa de Deus, casa de Jeová, também pode se traduzir por família. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa palavra aqui, ó, que significa família, que fala de liderança, de clãs e tribos, e essa família, Bet, que se chama casa, templo, tabernáculo de Deus, morada de Jeová, que significa família. Então, o judeu nunca separou Deus de família. Até as palavras eram muito parecidas, porque ele nunca quis separar Deus de família. Então, não tem como existir família e separá-la de Deus. Quando se fala de Deus, se fala em família. Porque lembra aqui, ó,
junto com a criação. O primeiro projeto de Deus, tá? Então, junto com a criação. Então, o primeiro projeto, aí ela precisou de redenção porque ela saiu do Éden. Mas o primeiro projeto de Deus, criação, criou família. Depois aqui, liderança. Quando se fala em família, o judeu fala sobre liderança. Quando se fala em família, se fala casa de Deus, tabernáculo, moradia do Senhor. Diga, estou entendendo. Tá, vamos lá. Nas Escrituras, a família deve ser o altar da fé e da instrução espiritual. Quando você olha aquilo que Deus diz a Moisés sobre a instrução dos pais aos filhos, hoje está tudo mudado, tudo diferente, né? Então, por isso que precisamos de estudar, precisamos voltar às nossas origens. A ordem de Deus a Moisés foi que a família se tornasse o centro de estudos bíblicos. Deus dizia a Moisés, você vai pegar todo judeu vai pegar os seus filhos e vai ensinar a Escritura, vai ler a Escritura, vai ensinar os mandamentos, porque em casa é o altar da instrução de uma criança, o lar. Ao contrário, com os gregos romanos, principalmente Platão, né? Platão dizia assim, que criança é igual escravo, precisa ser disciplinado, senão é um terror. Os gregos romanos vieram com uma cultura diferente da judaica, que as crianças não podiam ser educadas por pai e mãe, principalmente pela mãe. Elas precisavam de um mestre, de um tutor, de uma ama. Por quê? Porque a mãe, com todo o amor, poderia confundir e não educar uma criança. O grego romano, principalmente o grego, ele achava que a criança era igual um animal, que tinha que ser domado. Então, eles optavam por amas, tutores e assim por diante. O judeu não, o judeu, biblicamente falando, atraem as crianças para si, para que elas sejam educadas e assim formam a família. Agora eu começo falando sobre casamento. Não dá para nós abordarmos todos os temas de filhos, enfim, todas as situações. Eu queria que você respondesse para você mesmo, seu casamento é bom, médio ou ruim? Está faltando uma palavra aqui de caracterização? Está faltando? Quem acha que está faltando? Ótimo? Tem algum casamento ótimo? Não. Não existe. Por quê? Porque o casamento é uma questão de estruturação e crescimento. Por isso que não existe nenhum casamento ótimo, porque ele é feito de duas pessoas. Então, não tem casamento ótimo. Se você diz, meu casamento é ótimo, o teu tapete deve estar parecendo montanhas de Gibraltar, tudo escondido debaixo do tapete. Não existe casamento ótimo. Por quê? Porque nós estamos em construção. Então, existem casamentos que são bons, onde duas pessoas entenderam um denominador comum, que é o casamento, abençoar o casamento. Existem casamentos médios, onde as pessoas não conseguem ceder o tanto que precisa, e existe casamento ruim, que é uma guerrilha. Queria que você dissesse, seu casamento é bom, médio ou ruim? Agora, eu gostaria que você tentasse adivinhar o que o seu cônjuge está respondendo. Você está sentada, pasmem-se. Se você perguntar para a maioria dos maridos, 90% do casamento dele é bom. Esses mesmos 90% de mulheres vão dizer que é médio para ruim. Por quê? Por quê? Porque a mulher é feita de aspirações e o homem é feito de objetivo. A mulher é feita de aspiração. A mulher, vamos dizer assim, ela une palavras com a palavra amor. Nós vamos estudar isso mais particularmente, porque nós vamos estudar os casamentos da Bíblia. Então, agora nós estamos em Adão e Eva, depois nós vamos prosseguir para outros casamentos. Ela une a palavra anseio com amor. O casamento para ela é um lugar de anseio, onde ela sempre espera, onde ela sempre procura, onde ela sempre busca. Ela busca um amigo, ela busca um companheiro, ela busca. Por quê? Ou ela teve todo o conforto do seu pai e da sua mãe, ou ela não teve. Então, a mulher, ela une palavras. A palavra amor, anseio.
Outras unem romance, e assim por diante. Nós vamos estudando isso no decorrer do tempo. Então, se a mulher fala, meu casamento é médio, o marido falou que é bom. Se ela diz que é ruim, o marido falou, é bom. É bom. Por quê? Porque o homem ele é mais objetivo e a mulher é feita de mais aspirações. A mulher sempre está buscando, buscando uma renovação, buscando a mudança, buscando a verdade, buscando alicerce. Isso é natural da mulher, isso é óbvio, isso aí já é desde sempre. Isso a mulher sempre busca e sempre aspira coisas que são diferentes. Porque não é ótimo, porque é feito por duas pessoas, um homem e uma mulher, por isso não é ótimo. Se você acha que seu casamento é ótimo, você está equivocado. Por quê? Porque o casamento é uma construção. Ele tem que continuar melhorando, até a morte nos separe. Não até ficar ótimo, até a morte nos separe, tá? Porque ele é feito de duas pessoas, tá? Vamos lá, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. O projeto de Deus é, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Todos abriram? Amém? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, vamos lá. Palavra-chave desse versículo. Domínio. Essa é a palavra-chave. Aqui está a estabilidade e o equilíbrio de um relacionamento conjugal. Nós vamos atribuir alguns fatores derivados ao homem, também à mulher, obviamente, e vamos atribuir algumas características da mulher também ao homem. Então, vamos fazer um gênero aqui humano. O Senhor diz sobre o domínio. Primeira caracterização na formação do homem foi, ele deve dominar. Uma das coisas muito interessantes que a autoridade do homem, da qual Deus o constituiu, ela é respaldada e administrada pelo domínio próprio. Não existe autoridade sem domínio próprio. Diga amém. Autoridade sem domínio próprio é autoritarismo. Um homem, para ter autoridade sobre a sua família, uma mulher, para ter autoridade sobre a sua família espiritual, de respeito, precisa ter domínio próprio. Sem o domínio próprio, não existe a embasação da palavra, não existe condições de ter equilíbrio. Então, a necessidade do autodomínio. Por que nós vamos começar por isso? Por quê? Porque quando Deus quer criar o homem, e então a partir do homem resolve formar uma família, né, desde antes, mas vamos dizer assim, passo a passo, a Bíblia diz que Deus cria o homem para dominar. Quando falamos em domínio, falamos em calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque uma das pelejas do Espírito Santo de Deus nos seres humanos, e agora nós estamos falando em geral, é o domínio próprio. Ou, como algumas traduções diz, a temperança. O homem foi criado para a tutoria, o domínio, o primeiro domínio existente e funcional. Não é sobre os outros em primeiro lugar, mas sobre si mesmo. Eu quero que você vá comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo, falando sobre os frutos do Espírito, ele diz assim... Todos acharam? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é domínio próprio ou temperança.
Quando o ser humano não tem domínio próprio, ele faz com que o seu lar fique um lar perturbado. Qual é a razão de desequilíbrio nas mulheres? A fala. Qual é a mais razão de desequilíbrio nos homens? A ira. Concordam? A mulher, quando desequilibra, fala impensadamente demais. Não que alguns homens, tá? Não estou caracterizando e generalizando. Pode ser aqui o contrário, né? Isso aqui não é via de regra. Existem mulheres que são mais iradas do que homens. Existem homens que falam mais que as mulheres. Mas, no geral, a fala é uma caracterização de um desequilíbrio da mulher e a ira do homem. Então, aqui quebra a questão do domínio. Deus fez o homem, o ser humano, para ter domínio sobre. Mas antes que ele tenha domínio sobre, ele precisa exercer o quê? Um autodomínio sobre si mesmo. Diga amém. Como se exerce um autodomínio sobre si mesmo? Quando se traz uma carga, e nós vamos falar muito disso, quando se traz cargas emocionais. Eu vou usar assim, ó, da família passada, para você entender que é seu pai e sua mãe. Da família passada. Essas cargas, elas geram hábitos, características de personalidade, agora eu quero fazer só uma pergunta. Por que o homem, quando ele namora, ele é diferente do casamento? Por que quando o homem namora, ele é diferente no casamento? Vocês sabem? Por quê? Porque o homem, quando ele está envolvido por uma emoção e por uma paixão, todas as características e hábitos herdados pela família passada ficam cobertos. E ele é movido, o homem não é muito emoção e ele não consegue lidar bem com os sentimentos. Mas quando ele está apaixonado e enamorado, isso tudo aqui, as características pessoais dele, ficam cobertas. Por quê? Porque quando a paixão vem, ela domina. A mulher, já desde a infância, ela é gerada e ela é trabalhada para emoções e sentimentos. Então, a mulher, ela consegue ter essa autenticidade, não generalizando, não todas, de uma forma melhor. Mas o homem, quando está apaixonado, a única pessoa que ele vê e o único objetivo que ele vê é a sua amada. Tá? Então, não é que ele era falso, mentiroso, não é? Enganador, eu já ouvi isso muito. Não, nada disso. É que quando o homem, ele é racional e objetivo, ele está enamorado, todas as características pessoais dele são suplantadas pela emoção da paixão e do amor. Entende? Isso é totalmente natural e compreensível. Deu para entender? E aí as mulheres, quando se casam, elas não conseguem entender que aí o homem, ele vai entrar na esfera do comum. E a mulher não entra na esfera do comum. Ela ainda opta pelas suas aspirações. E aí fica aspiração de um lado, comum de outro. Aí começam as rivalidades que nós vamos falar, as brigas, os desentendimentos, as cobranças e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você leia comigo, né? Em Efésios, vá comigo em Efésios, capítulo 4. Versículo de número 22. Ele fala sobre a santidade cristã. Presta atenção, ó. Essa situação de ausência de domínio próprio, onde não se tem temperança, cria-se um desequilíbrio no lar. Cada um fala-se uma linguagem. A mulher fala uma linguagem, o homem fala uma linguagem, então não se tem uma harmonia. O objetivo de Deus é a harmonia de um casamento. O objetivo de Deus é que vocês falem a mesma linguagem, que vocês possam entender. Existe casal que se entende 100%? Mentira. Se alguém disser para você, nós nos entendemos 100%, ou um não tem identidade,
ou o outro não tem identidade. Isso não existe. Por quê? Porque nós vamos falar na aula seguinte sobre a necessidade de você manter a sua identidade pessoal. Tá? Não existe casamento sem identidade pessoal. Nós precisamos ter a nossa identidade pessoal. Nós discordamos e não brigamos. Discordamos, mas não brigamos, tá? Então, não existe casamento que vocês consigam concordar 100% em tudo. É mentira. Né? Ou é uma Alice, ou não sei o quê. Alice no País, né? Porque não existe. Por quê? Porque nós temos individualidade. Nós pensamos, você pensa, as mulheres pensam, todo mundo pensa. Então, existe essa discordância. Só que essa discordância, quando cada cônjuge tem um domínio próprio, essa discordância não chega à discussão. Essa discordância não chega à briga, à rivalidade, à raiva, ao ressentimento, à amargura. Por quê? Porque as pessoas, quando elas têm o domínio próprio, elas conseguem entender e respeitar os limites uns dos outros. Conseguem entender onde começa o direito dela, onde termina o direito dela e onde começa o direito do outro e termina o direito do outro. Então, ela começa a entender essas questões. Por quê? Porque ela tem um autodomínio. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim, 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você pode analisar quantos enganos existem nos relacionamentos? Quanta coisa você pensa do seu marido que não é verdade? Que as mulheres pensam muito, você sabe, né? Pensam demais. Esse é o problema de algumas mulheres. Pensam, imaginam, e tem mulher que fica o dia inteiro trabalhando um esquema, fica o dia inteiro pensando alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada a ver com o nosso seminário, mas eu vou dizer uma coisa para você. A mente, ela gasta, e a mente se torna obsessiva. Tudo que você pensa de uma maneira obsessiva, isso se torna uma obsessão e uma verdade para você. Então, não enfraqueça a sua mente com pensamentos contínuos. Tá? Seus problemas devem ser levados diante do Senhor para que a sua mente não seja defraudada e enfraquecida. A mulher tem o hábito de pensar de uma maneira muito focada numa coisa só. Meu marido não me ama, meu marido não me ama, meu marido não me ama, não me ama, não me ama. De repente se torna uma verdade e ela começa a agir segundo essa verdade. Então as mulheres precisam tomar cuidados com pensamentos obsessivos. Tá? Então ele diz assim, olha, muito cuidado com o engano que existe no casamento. O engano do velho homem, nós estamos falando do casamento, da da concupiscência e do velho homem. E ele continua dizendo assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ou seja, vocês precisam estar aprendendo, conhecendo, vocês precisam aprender a entender. Falando de conhecimento, vamos dizer aos homens agora, você ainda continua conhecendo a sua esposa? Quanto tempo que vocês namoraram? Você acha que realmente o tempo de namoro foi o suficiente para que você conhecesse seu cônjuge? Obviamente que não. A necessidade de vocês manterem o interesse de conhecer, aqui Paulo está falando sobre a Escritura, mas vamos trazer para o nosso seminário. A necessidade de você ainda se interessar em conhecer o seu cônjuge, tanto o marido, a mulher, quanto a mulher, o homem. O que gosta. Não estou nem aí que gosta, que desagrada. Não, mas peraí, mas antes não era importante? Eu odeio flor amarela. Você nunca deu uma flor amarela. Ou deu nenhuma flor, não sei. Você não dava flor amarela, porque ela não gostava de flor amarela. Então, a questão é, se antes do namoro importava, por que hoje nós precisamos alicerçar e trabalharmos isso? Porque as pessoas deixaram de se interessar uma pelas outras. Quando o seu cônjuge se torna desinteressante, quando você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. Não é o seu cônjuge que se tornou desinteressante. É você que não tem praticado aquilo que lhe é devido. Eu queria que você dissesse aí para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado, uma característica interessante e admirável do seu cônjuge, se ele estiver ou não estiver presente. Vamos lá. Uma característica interessante e admirável. Precisamos manter o interesse. E como manter o interesse se não temos admiração?
Todo mundo falou? Seu irmão falou aí do lado? Característica interessante e admirável? Tá. Agora a grande pergunta, quanto tempo faz você não salienta essa característica verbalmente para ele? Diga para sua irmã do lado, diga para o seu irmão do lado. Quanto tempo faz que você não verbaliza essa característica para ele ou para ela? Vos renoveis no espírito da vossa mente. Qual é o espírito da mente? Aprender, renovar, descobrir, conhecer. Esse é o objetivo do espírito da nossa mente. Nos despirmos daquilo que é velho, de toda aquela herança, de toda aquela carga emocional da velha família e entendermos que a pessoa que convive conosco, ela é interessante e ela precisa ser conhecida, ela precisa ser admirada e características que você admira precisam ser verbalizadas. Aí você olha para Deus, o quanto Deus verbalizou o amor dele por nós. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui. Tudo isso é a verbalização do amor, do interesse, do cuidado, dos mandamentos, das regras, daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus não aprova. Então aí as pessoas reclamam do casamento e dizem, meu casamento é muito ruim. Mas onde está a verbalização? Da admiração, das características, das necessidades, daquilo que é importante para você. Meu cônjuge não sabe o que é importante para mim, mas você verbaliza isso, você diz isso. Aí eu já disse isso uma vez, lá no começo do casamento. Espera aí, tampa os ouvidos. Homens, eles escutam, mas não ouvem. Vou falar também de defeito delas. Às vezes você está falando com um homem, e ele está ouvindo você, mas não está prestando atenção. Entende? É assim ou não é? É, eu sei que é. Então, é necessário você, como mulher, ter paciência. Falar 1, 2, 3, 4. Pastor, eu já falei 10. Fale do jeito que ele entenda. Fale da maneira. Quantos anos você é casada? Diga para a irmã do lado. Você já descobriu a linguagem que seu cônjuge entende? E você vale para você também, para os homens. As mulheres são mais fáceis de compreensão, tá? As mulheres precisam aprender a linguagem que o homem entende. E eu vou dar um conselho que é regra geral. Homem não compreende a linguagem que começa com a palavra, com 4 vogais. Quatro letras. V, O, C e E. O que é? Você. É verdade ou não é? Quando começa-se com o diálogo, a acusação, desliga tudo. Desligou. Pum, pane geral. Tá? Não gostam de ouvir essa palavra. Todo diálogo, toda averbação, toda a constatação de um assunto, toda a sintetização de um assunto, não pode começar com a palavra você. Diga para tua irmã, diga, viu? Tá, isso é regra geral. Agora você precisa entender como você vai trilhar um diálogo para chamar a atenção dele. Você precisa saber e você precisa identificar como você consegue atrair a atenção dele, não é só isso, e é prender enquanto você fala. Deu para entender? Porque a atenção, tá, dele é limitada. Quando você começa ladainhas emocionais de uma mulher, ele desliga de novo. Aí ele olha para você com um sorrisinho. Aí você diz, e aí, o que você acha? Ele diz, deixa para lá, depois nós conversamos. Porque ele desligou, tá? Então, mulheres precisam aprender a ser adultas, tá? Precisam aprender a ser adultas. E por isso vale para a mulher também essas cargas emocionais. Uma coisa muito importante que você não vai ter, se o seu pai foi um bom pai, esse pai vivendo no corpo do seu marido. E nem você, se teve uma boa mãe, essa mãe vivendo no corpo da sua esposa. Isso não dá certo. Marido é marido, pai é pai, mulher é mulher, mãe é mãe. Então não adianta querer repetir porque não funciona e não dá certo. Tá? Então, interessante é domínio próprio,
onde o lar é estabilizado, fundamentado e rudimentado. Então, as cargas emocionais precisam ser eliminadas através da restauração, renovação e característica de aprendizado. Então, conheça um ao outro. Quem acha aqui que já conhece tudo do seu cônjuge? Mentira. Não, ninguém conhece integralmente um ao outro. Nós estamos nos conhecendo. E é por isso que é interessante o casamento. Porque você se importa com a outra pessoa. Porque você procura conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, as mudanças, as limitações. Conhecer e respeitar. Isso é importante. Você aprender a conhecer as limitações e respeitar. Na aula que vem nós vamos falar sobre doação da costela. Onde as pessoas precisam aprender a doar-se umas às outras. E quais são os impedimentos que têm impedido as pessoas de doar-se. Aí ele diz assim, no versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem é a mulher aqui que gostaria de um novo marido? Não um novo marido assim, entendeu, né? Um novo homem, tá? Um novo homem. Então você que está aí com a sua folha, pega aí a sua caneta e escreve atrás da folha. As características que você gostaria que fossem mudadas do seu cônjuge. Escreve aí atrás. E você? O que você gostaria que fosse mudado na sua esposa? Escreve aí atrás dessa folha que você recebeu. Novo. O que você gostaria que mudasse? O que você gostaria que fosse transformado? Folha? Ah, não falta não. Resume, seja sucinta, seja sucinto. Caneta, o Marcel precisa de uma caneta. O Tacal, o Christian e os homens precisam de canetas. Aqui, ó. Fique com a mão levantada. A questão é a seguinte. Ele diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que você gostaria que fosse novo no seu cônjuge? Fosse novo no seu cônjuge. Fosse diferente. O que você gostaria? Escreveram? Não? Precisa de caneta também. Enquanto vocês que escrevem, enquanto os que não escrevem estão esperando caneta, eu vou falando, tá? A questão é a seguinte. Todos nós que somos casados, nós somos construtores de lares. Somos pessoas que edificam famílias. Então, tudo aquilo que nós olhamos e não gostamos do que vemos e precisamos transformar em novo, diga assim para sua irmã, o novo que você busca, o material está em você. Diga isso para o seu irmão também. E aí, o que você faz com esse barulho? O novo que você busca na Natália, o material está em você e vocês vão construir juntos. Aí você diz assim, é porque a senhora não conhece meu marido, a senhora não conhece minha esposa. Sempre existem desculpas, tá? Que sentenciam lares. E enquanto as pessoas usam desculpas para sentenciar lares, o diabo tem nadado de braçada, como o texto diz, não deis lugar ao diabo. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que nós somos construtores de um relacionamento. Não é porque você é casado há 40, há 35, há 34, há 25, há 3, há 2, há 1, é que está tudo certo, não. Casamento é algo construído. Quando o seu casamento é médio e ruim, é porque você não tem feito aquilo que deve ser feito. Diga, eu estou entendendo. Diga, quando o meu casamento é médio ou ruim, é porque eu não estou exercendo a minha função. Tá? Por quê? Porque uma das características negativas e um dos lugares que se dá a Satanás é responsabilizar o outro cônjuge pela reconstrução do lar. Nunca é responsabilidade do outro. Sempre a responsabilidade é sua. Nós vamos bater nessa tecla, e se não for por meio humano, é por meio emocional, se não for por meio emocional, é por meio espiritual, se não for por espiritual, é angelical. Tem que mudar. Não sei o anjo que vai vir, se é o anjo de Nabal, mas tem que mudar. Entendeu? Ninguém entendeu, mas tudo bem.
Hã? Então, não conhece a Bíblia? É bom às vezes, né? Nabal, ninguém conhece. Então, deu para entender? Então, a questão é o seguinte: conhecer um ao outro e se interessar pelas mudanças que devem existir no outro. Essa concordância nociva é destrutiva. Ou seja, os defeitos do seu cônjuge te irritam, os defeitos do seu cônjuge tira você a graça, fica uma coisa pesada, mas você não trabalha para mudar. Você não trabalha para melhorar. Você não faz nada. O produto está em você para que isso aconteça, para que isso mude. Aí nós cruzamos os braços e resolvemos reclamar. Ah, porque não faz, porque não pode, porque não dá, e porque isso, porque aquilo. Mas onde existe o investimento? Onde nós temos investido? O que temos feito? O relacionamento é um território, um terreno que exige mais de você do que qualquer outra coisa na sua vida. O próprio Paulo diz: quem é casado deve cuidar do casamento, deve cuidar das coisas de casado. Agora, o quanto o teu casamento tem tido da sua dedicação? Agora, nessa folha mesma que você escreveu, você vai olhar nos defeitos que você colocou e naquilo que está faltando e nas mudanças, e você vai colocar qual é o material que você precisa colocar para mudar. Se é paciência, se é instrução, se é orar junto, se é mais amor, mais carinho, mais atenção, o que é que você precisa fazer para que isso mude? Porque, na verdade, nós sabemos o que temos que fazer, mas a verdade é que nós ficamos esperando que o outro faça, ficamos esperando que o outro venha definir-se, venha decidir-se. Anotou? Você sabe ou não sabe o que precisa fazer? Sabe? Sabe naquele voto que você fez, seja na igreja católica, seja na igreja cristã? Você lembra do voto que você fez? Lembra? Como que é o negócio? Lembra? Na saúde, na doença. Você estava se comprometendo. Você sabia que também era saúde emocional ou doença emocional? Ah, alegria ou tristeza? É ou não é? Felicidade ou aborrecimento? Prosperidade ou pobreza? Você fez um voto, você fez uma aliança, não apenas com o seu cônjuge, mas você fez com Deus. Então, naquele momento, você assumiu um compromisso diante de Deus, que haveria uma participação sua, não apenas na alegria, não apenas na bem-aventurança, não apenas na saúde, não apenas na abundância, mas na tristeza, na doença, na enfermidade, em todas as situações. Então, haveria uma participação sua. Agora, por que as pessoas esquecem do voto e acham que aquilo é algo que é feito? Não, você fez um voto. Você fez um voto com testemunhas. Os seus padrinhos que você chamou, alguns chamou por consideração, outros para ganhar presente. Aqueles lá, quem foram? Foram testemunhas do seu voto que você fez com o seu cônjuge diante de Deus. Então, quando você não cumpre a sua participação, está errado. Você está falhando diante de Deus. E ele diz assim, olha, versículo 25. Por isso deixai a mentira. Você mente para o seu cônjuge? Pastor, eu não minto, eu só escondo. O que tem de mulher que esconde de coisa de marido, o que tem de homem que esconde coisa de mulher, não está escrito. Aí como é que você vai buscar a restauração desse relacionamento? É complicado. No decorrer nós vamos falar de casamentos que têm muitos problemas por conta disso. Aí diz assim, olha, falai a verdade cada um com o seu próximo. Deixa eu agora pedir para você anotar aí nesse papel também. O seu diálogo é bom, médio, não tem diálogo ótimo, viu? Só se o seu cônjuge fosse um divã, aí daria certo. Médio ou ruim? Quando é que falamos de relacionamento ou de diálogo bom, médio e ruim? Quando é que falamos? O que é um diálogo bom? Uma questão de diálogo bom. Falar a verdade, cada um ao seu próximo. Um diálogo bom é aquele diálogo que você busca uma oportunidade, um momento oportuno, e aí você diz, tá? Primeiro você ouve. Sempre é assim. Deixa eu explicar para vocês. Sempre
quem você vai procurar para conversar. Se a mulher vai procurar o marido quer falar primeiro. Se o homem vai procurar a mulher quer falar primeiro. Por quê? Porque as pessoas têm armamentos de defesa. Então, aquele versículo que diz, sejam prontos para ouvir e tardio para falar, é ótimo para o casamento. Então, você ouve primeiro. Você precisava anotando os pontos. E depois vocês dialogam. Não é o falar, mas é diálogo. Dá uma caneta para o irmão aqui, que a caneta dele não está pegando. Levanta a mão, irmão. Isso. Então, o que vocês precisam compreender e entender é que falai a verdade cada um para o outro. Deixa eu perguntar. Quando você ficou magoado e ofendido com uma situação, por que não houve diálogo? Por que não houve conversa? O apóstolo Paulo diz que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, em todas as esferas. Quem é mais propício ao diálogo, o homem ou a mulher? Quem é que acha? Os homens concordam? Concordam? Existe, alguém está dizendo não? Existe algumas, claro, não existe uma regra geral. Mas a maioria são as mulheres mais propícias para o diálogo, tá? Por que as mulheres são mais propícias para o diálogo? O que vocês acham? Por que os homens são mais resumidos, mais fechados, mais sucintos? Porque é uma característica individual de cada um. A mulher é diferente do homem. E a mulher precisa entender isso. Que ele resume o problema em 2 palavras e você em 2 folhas. Isso é totalmente normal. É normal. Só que o homem também precisa entender isso. Que os assuntos para as mulheres são mais complexos. Por quê? Porque nos assuntos, eles o quê? Eles têm sentimentos. E os assuntos para o homem não vêm com sentimento. Qual o amor que é mais forte? Vamos colocar aqui, ó. O amor de uma mulher e o amor de um homem. Eles amam um ao outro. Que amor é o mais forte? Da mulher ou do homem? Da mulher ou do homem? Imagina 2 amores iguais. Estou falando de 2 amores iguais. Quem tem mais força no amor, o homem ou a mulher? O homem, obviamente. A mulher ama, mas é anseio. A mulher ama, mas é romance. Tem que ter romance. Para me amar, tem que ter romance. Eu amo, mas tem que fazer o que eu gosto. Eu amo mais, eu amo. O homem não tem mais. O homem ama e ponto. Nós estamos falando de homens que amam. O homem ama a esposa e ponto. Ele ama ela e acabou. Agora a mulher não. A mulher, quando ela ama, ela precisa de A, B, Z, até a lista Z. Precisa que seja amoroso, bonzinho ou bom. C, caprichoso, cuidadoso. D, delicado. E, o que eu vou procurar com E? Ele precisa ser elegante. E F, ele precisa fazer coisas, com torneira, chuveiro, consertar rejunte. G, ele precisa ser uma pessoa, e aí sim vai. O homem não. O homem ama a sua mulher, ele vê os defeitos dela, mas ele é mais sucinto. Ele é mais resumido. Eu amo minha esposa e ponto. Agora a mulher não. A mulher, ela não consegue amadurecer no seu relacionamento e ela continua com as suas aspirações, Ele diz, falai a verdade um com o outro. Então, o que é um diálogo bom? Um diálogo bom é quando os dois respeitam a constituição do outro. A mulher, para ela falar uma coisa, tem umas que são mais diretas, mas a mulher, para ela falar uma coisa, ela dá uma volta. E chega no ponto. Aí o homem diz, meu Deus, tanta falação para ele. Ele só pensa que ele não pode falar. Pelo amor de Deus, se ele falar, ele está perdido. E amor, o que você acha? Eu acho que você está certo. Aí a mulher fica irritada. Como assim? Faz meia hora que eu estou falando um assunto com você e você diz que eu estou certa. Mas não era isso que você queria ouvir? O homem não tem essa flexibilidade de racional, emocional, racional, emocional, racional, emocional. É questão de formação. A formação do homem, até física, é diferente da mulher. A formação emocional do homem é diferente da mulher. E as mulheres não têm sabedoria para entender isso.
Então, muitas vezes, você vai fazer um diálogo com o seu cônjuge e, às vezes, ele não vai responder nada. Mas o importante é que ele entendeu. Agora, nunca comece com a palavra... E vocês também não, viu? Vocês também não. Nunca se começa. Porque você nunca faça isso. Isso não funciona nos relacionamentos. Não dá certo. Agora, se o relacionamento é bom quando um respeita a constituição do outro, tá? E vocês conseguem conversar sobre um assunto sem agressão verbal. E uma coisa muito importante, o que acontece nos diálogos e nas conversas? Só eu que sei? O que significa essa palavra aqui? Oh, meu Deus, vai desenterrar defunto igual... Mulher faz mais isso do que homem. E desenterra defunto, hein? Porque eu lembro que você falou que eu não era higiênica. Porque eu lembro que você falou que eu não sabia cozinhar. Porque eu lembro que você falou. Porque eu lembro que você... O homem não lembra. O homem não lembra. De verdade, ele não lembra. Tá? A memória emocional da mulher é 90% mais do que a do homem. Tá? A memória do homem é objetiva. A memória da mulher é emocional. Então... As mulheres que não conseguem fazer igual Paulo, esquecendo que para trás ficaram, elas vão martirizar os seus casamentos. Agora, tem homem também, que do diálogo ele começa a voltar ao passado. Ele volta ao passado, ele volta ao passado, ele volta ao passado. Então, quando é que um diálogo é bom? Quando? Primeiro, qual é a primeira regra? Diga, respeitar a Constituição. Cada um é diferente do outro. Segundo, nunca voltar ao passado. Diga. Já foi. Estão juntos, não estão? Não teve perdão? Não teve? Não tá, acabou, morreu. Não se toca no assunto, não se toca. Hã? Quando um diálogo é médio? Quando as conversas são conta de luz e de água. É, quase isso. Tá? Então, quando o diálogo é bom? Quando? Quando um usa, você vai ter aí depois na questão. Quando um usa os recursos próprios para vir com a situação pronta. Que são recursos próprios? Personalidade. Não existe aquela velha frase dizendo assim, fulano tem personalidade mais forte do que eu? Não tem? Então, nós, como cristãos, entendendo assim, fulano é menos convertido do que eu. Tá? Então, a personalidade forte, tá? Vamos dizer, de persona forte, são pessoas que matam a carne, matam o eu para fazer vida à Escritura. Personalidades fortes são pessoas menos convertidas nesse verbo popular que existe. Então, o cônjuge, que ele é mais nervoso, irado, bravo, chucro, ele não tem diálogo, ele chega com o negócio pronto. Ele usa do quê? Ele usa do recurso próprio. Se é a mulher, ela vai fazer crise sexual, ela vai fazer crise de silêncio, ela vai. Se é o homem, ele vai usar da ira dele, e ele vai usar a altura da voz dele, e ele vai engrossar a voz, e ele vai franzir a testa assim, que a mulher treme o joelho. Ele vai usar os recursos próprios. Isso aqui, ó, é um diálogo ruim, não é bom. Que diálogo é esse? Chegou com a resposta pronta. O que é um diálogo médio? Um diálogo médio é onde um é infeliz e o outro faz aquilo que quer. O diálogo bom é onde os dois se acertam. E um diálogo ruim, onde existe opressão. Onde existe um diálogo médio, onde sempre um tem que ceder mais que o outro. Isso aqui é injusto. Sempre, mesmo estando errado. Tá? Então, isso é ruim. Agora, como é o seu diálogo? Daqui a pouco você vai responder com o seu cônjuge. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Bom, vamos lá no versículo. Deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no casamento ainda mais, né? Serão ambos uma só carne. Então, como é que você pode mentir? Como é que você pode ter barreiras de conversar? Né? Por exemplo, que casal aqui conversa sobre sexo? Eles fazem sexo junto e não conversam sobre sexo. O que eu vou conversar sobre sexo, pastor? O que você gosta, o que você não gosta.
Tem coisa que você faz no sexo que você não gosta. E você não fala. Por que você não fala? Se é a pessoa mais íntima da sua vida. Existe uma pessoa mais íntima na sua vida que o seu marido? Sua esposa? Não. Então por que vocês não conversam sobre esse assunto? Não falam sobre sexo. Ai, tem vergonha. Mas eu não consigo entender. Vocês fazem sexo? Por que vocês têm vergonha de falar de sexo? Não é esquisito isso? Hã? Você conversa sobre sexo? Se não conversa, por que não? Você conversa sobre erros, sobre situações, sobre questões que precisam ser mudadas, com carinho, com amor, porque toda abordagem é amorosa. Toda abordagem deve ser por amor, com amor e para o amor. Toda abordagem deve ser assim. Diga amém. Continuando. Aí ele diz um versículo muito interessante. Irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. O que ele diz? Ele diz, o que significa irai-vos e não pequeis? Ele fala sobre, o mineiro fala suptar. Vamos falar sobre eclodir. Não, inclodir. Sobre, pum, de repente. Irai-vos e não pequeis. Aconteceu, não foi programado. E o que é um pecado? Um pecado é você planejar um ato mau. Isso é um pecado. Irai-vos. Acontece de você irar, de você ficar nervoso, nervosa, de você ficar contrariado. Mas o que é pecado? Pecado é você dar vida a isso. Você transformar o seu nervosismo numa ofensa, você transformar a sua situação num contexto de ser rude, de ser uma pessoa mal educada, de ser uma pessoa grossa. Falando sobre educação. O quanto o seu cônjuge evoluiu de educação desde que você casou com ele? Educação. A necessidade de usar as palavras. Por favor. Com licença. Obrigado. Não gostei. Educação. Fala aí para o seu vizinho. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge obrigado? Diga aí. Não abaixa a cabeça, não. Não coça a cabeça, não. Aí eu pergunto uma coisa para você. Você está lá no banco ou numa fila. A pessoa vai esbarrar em você e ela desvia e você fala o quê? Obrigado. Você vai pegar um copo de água num lugar público, a pessoa dá a vez para você, você fala obrigado. E a pessoa que está ali com você diariamente, que merece muitos obrigados, você não diz e não fala. Agora, minha mulher não vai largar de mim, meu marido não vai largar de mim. Por quê? Porque ela já acostumou com o meu jeitão. Porque existem muitos interesses por trás disso. Porque nós somos cristãos e Deus odeia o divórcio. Só que é o seguinte, e diante de Deus? E diante de Deus? Você está em falta diante de Deus. Você está fazendo uma pessoa do seu lado sofrer pela falta e ausência de educação, de amor, de disciplina, por você dar lugar à ira. Quanto mulher, tanto homem. Mulher que fica germinando e amadurecendo ressentimentos e questões. Pastora, mas isso é natural. Lute contra isso. Todos nós devemos lutar diariamente contra a ira. Diariamente contra a absorção da ira. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Existem sentimentos que nós não possuímos. Eles nos possuem. A ira é de um sentimento que quando ela chega, você não possui ela. Ela vai te possuir. E aí você vai ofender, você vai machucar, você vai dizer o que você não quer. Você vai fazer. Então, por favor, quando você sentir a ira, não peque, não dê lugar à sua ira. O que é lugar? Não aconchegue ela dentro de você. Não permita que ela continue. Elimine, trabalhe e luta contra aquilo. Batalhe para que aquilo não te domine. Porque de duas uma, não vai dar coisa boa. Isso vai te macular. Existem muitos casamentos que estão maculados porque iras estão sendo adormecidas dentro do coração. Situações que são negativas, situações que ainda estão aqui,
tá? E não foi falado. Você não perdoou, diga, me ajuda a te perdoar. Eu não esqueci, eu não consigo esquecer. E toda vez que você faz qualquer coisa que me contraria, eu não estou fazendo uma abordagem presente. Eu estou fazendo uma abordagem respaldada naquilo que você fez contra mim. Então eu preciso que você me ajude, eu preciso que você, esse diálogo que fala a verdade, esse diálogo. Quantas mulheres, elas têm um comportamento negativo, mas não tem nada a ver com o presente, tem a ver com o passado, com uma traição, tem a ver com uma palavra que foi dita, uma fala, um abandono, uma rejeição. E aquilo faz o quê? E aquilo atrai o presente. E o comportamento dela no presente não é respaldado pelo presente, é pelo passado. E isso precisa ser eliminado por verbalizar, por dizer, por falar. Olhe para o seu irmão e diga, tenha diálogo. O diálogo ajuda a ira. O diálogo ajuda a não irar, a não pecar. Aí ele diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo? Que quando você deixa seu coração nutrir-se com a ira, você está dando lugar a Satanás. Diga, eu estou entendendo. Aí ele continua. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Novamente, com as falhas dos seus cônjuges. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, o que falta no seu cônjuge, você tem que trabalhar e ter para você e suprir. Repete isso para o seu irmão e sua irmã, repete. Não furte mais, ele diz. Cada um trabalhe com as próprias mãos, para ter e ainda dar para que falta. Então, é diferente de toda a ideologia presente dos relacionamentos. Onde existe cobrança, eu quero, você não faz, e isso, e aquilo outro. Você tem que trabalhar para que você tenha recursos, não apenas para ter para si, mas para doar para o seu cônjuge. Esse é o mandamento. O que você tem feito que tem sobrado? Eu preciso de carinho, você diz. Você tem que ter carinho para você e carinho para doar para o seu cônjuge. O que Satanás inseriu no casamento que tem destruído relacionamentos é essa tal de cobrança. Você espera do seu cônjuge aquilo que você deveria estar fazendo. Mas eu não tenho, então trabalhe com as suas próprias mãos, vai suar, vai pagar o preço, para que você tenha, tanto para si quanto para o seu cônjuge. Olha lá a lista do que falta no seu casamento. O que falta no seu casamento são as cobranças do seu cônjuge. Pode olhar aí, é tudo igual. Então, você precisa trabalhar com as mãos para que haja para você e que haja para o seu cônjuge. Não saia da vossa boca, versículo 29, nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Queria que você escrevesse aí no papel, quais são as palavras que você costuma falar que ofende o seu cônjuge. Vai dizer que você não sabe, você sabe sim. Quais são as palavras e as frases que você diz para o seu cônjuge e que você precisa eliminá-las da sua vida? Se você diz para o seu cônjuge, você é grosso, bruto e mal educado, você está reafirmando esse posicionamento e você não vai ter mudanças. Palavras conjugais são afirmações. E vocês precisam encontrar um meio de diálogo que produza mudança. Quais são palavras que você diz ao seu cônjuge que não deveriam ser ditas? Não apenas palavras em si, mas respostas. Mas condicionamento de diálogo. Quantas vezes o seu próximo vem falar com você sobre um erro e uma falha, e você, a primeira coisa que você faz, você veste aquela coisa de juiz e aquela capa e diz, eu te avisei. Você fez por quê? Agora, minha filha. Agora, meu filho. Hã? Aí o cônjuge fala, eu estou sozinho, eu estou sozinho. É? É ou não é? Quantas vezes o seu porte é reprovativo? Só existe reprovação? Não. Saia do teu pedestal e desça onde ela ou ele está e abrace. Porque o mundo não vai fazer isso. O mundo não vai fazer o que só você pode fazer. Cônjuges que erram precisam de apoio.
precisam de abraço, de companheirismo. Depois vem o diálogo, onde é que errou, o que falhou, o que fez. Mas, inicialmente, precisam de abrigo. E não de dedo apontado. Dedo apontado você tem lá no mundo. Nós precisamos usar as nossas mãos e aprendermos a abraçar. Diga amém. Tem marido que caiu, ou financeiramente, em alguma situação, e não consegue levantar por causa do dedão da esposa. Ele não dobra, é só aqui, ó, apontando. Só apontando. E assim vice-versa. E assim vai embora. Não saia da vossa boca palavras torpes, mas as que promovem o quê? Edificação. Ou seja, o que você quer que o seu cônjuge se torne, um dos instrumentos que você tem é a fala. A fala é uma bênção. E o silêncio também. Diga para o seu irmão. Os homens quase nem precisam falar, né? Mas o silêncio também. Quando você não tem algo bom para dizer, fique quieta. Não fale. Não fale. Por quê? Porque a nossa fala deve promover edificação. Para nós terminarmos, para você ir para o questionário. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estão selados para o dia da redenção. Eu vou voltar a dizer. Minha esposa não vai largar de mim, meu marido não vai largar de mim, porque ele é crente, porque ela é crente, porque Deus odeia o divórcio, porque já acostumou, já está tudo certinho, nós dois estamos acostumados com as pancadas. Mas olha aqui. Essas práticas conjugais entristecem o Espírito Santo de Deus. E você, como cristão, não pode continuar praticando isso. Todos nós devemos assumir uma responsabilidade diante de Deus. É muito interessante, uma coisa que você precisa eliminar no seu casamento é o costume. É o costume. Eu quero agora, na fase terminal, dizer, você precisa continuar conhecendo o seu cônjuge. Você precisa continuar admirando o seu cônjuge. Não se acostume com o seu relacionamento. Não tem nada de comum no seu relacionamento. Tudo é novo. Tudo é novo. Tudo é novo. Quantos de vocês já desistiram de construir um relacionamento, não perfeito, mas sustentável? Quantos de vocês não estão mais investindo? Existem mulheres que investem, mas aí o homem não investe, ela desiste também. Existem homens que investem, mas a mulher não investe, ela desiste também. Mas peraí, como é que Deus vai estar dentro deste relacionamento? Bem, família, casa de Deus, tabernáculo do Senhor, como é que Deus vai estar? O judeu dava o nome do tabernáculo, o mesmo nome que dava a família, porque é uma casa de Deus, é uma habitação de Deus. Como é que Deus vai habitar se não existe pelo menos um? Diga, pelo menos um. Pelo menos um. Deus não precisa de dois, ele precisa de um. É de um, não é dois, é um. E o costume da mulher, quanto do homem, mais da mulher, dizendo, eu estou sozinha, eu estou cansada, e eu luto, eu oro, eu busco. Mas saiba que, enquanto você não conseguir jogar a marmita por cima do muro, não deu certo as suas tentativas. Explica isso. Os homens explicam para os homens e as mulheres explicam para as mulheres. Você precisa alimentar seu cônjuge, é o que nós estamos dizendo aqui. Paulo diz, trabalhe para você e para o outro. Você está jogando a marmita está caindo. Está jogando a marmita está caindo. Enquanto você não conseguir jogar a marmita por cima do muro, que muro? Muro do ressentimento, muro da rejeição, muro da mágoa, muro da separação que há entre vocês. Então não adianta. Você está jogando a marmita não está passando para o lado de lá, então não estou tendo sustentabilidade. As suas tentativas não são razoáveis. Elas não estão dando certo. A marmita tem que ser, a sua força tem que conseguir jogar para o outro lado do muro, para que ele possa se alimentar. Mas eu sou uma pessoa magoada, eu sou um homem magoado, eu sou um homem traído, eu sou um homem ferido. Não, a sua marmita tem que passar do outro lado do muro. Senão as suas tentativas não são tentativas. Diga para o seu irmão, a marmita tem que jogar para cima do muro. Tem que chegar a marmita até ele. E o muro, pastora? E o muro foi construído pelos dois. Existem muitos muros que estão separando cônjuges. O muro foi construído pelos dois, não é por um só. Agora, se você pudesse dizer de 0 a 10, o contentamento do seu cônjuge com você, o que você diria? 0 a 10. O contentamento do seu cônjuge. Cuidado, que a sua nota pode ser diferente dele.
Tem mulher que acha que o homem daria 9, ele está dando para ela agora 2. Tem homem que acha que a mulher está dando para ele 10, e ela está dando 0,0. Por quê? Porque não existe diálogo, porque não existe conversa, porque as pessoas não dialogam suas necessidades, porque não se falam de realidade. O seu diálogo não pode ser conta de luz, de água, de problema de filho. Ele tem que ser bom. Ou seja, primeiro, respeite a constituição do outro. Segundo, falem sobre as necessidades de vocês. Diga amém. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Diga o que é a malícia, o resto. Vocês sabem o que é a malícia no casamento. Diga para o seu irmão aí, o que é uma malícia no casamento? Seu cônjuge é malicioso? Sabe o tal do jogo? Diz isso para tocar naquilo, para aquilo, para aquilo. E você já conhece todos os joguinhos. Vou dizer uma coisa para você. Seu marido conhece todos os seus joguinhos, se você joga, e sua mulher conhece todos os seus joguinhos, onde é que você vai querer chegar? Só que as pessoas fingem de surdo e mudo. A malícia tem que ser tirada do relacionamento. Nós vamos continuar falando sobre malícia. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ser autênticas, elas não conseguem ser transparentes. Tem sempre uma malícia por trás. Sempre uma coisa que você fala não querendo falar, falando outra coisa. E sempre um jogo de palavras e um jogo de situação. Casamento cristão não tem jogos. Se tem diálogo, verdade, realidade, se diz. Tá? Diz. Fala para o seu marido. Eu não sei, está esquisito o nosso relacionamento. Não sei, tem hora que eu fico pensando que você pode estar me traindo. Não fica com malícia, jogando. Onde você estava? O que você está fazendo? Não. Vamos morar junto. Vamos acordar aqui. Vamos entrar num acordo. Vamos falar sobre a nossa realidade. O que está se passando. Deus me livre, você é louca. Não. Ô, amor, você está pensando nisso aí? Vamos lá, vamos conversar. Vamos falar sobre isso. O que eu posso fazer para que você fique mais segura? O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer? Vocês dois são uma só carne. Então, a questão é, a malícia tem que ser tirada do meio de vocês. Continuando para terminarmos. 32. Antes seja um para com os outros benignos. Você é benigno para com sua esposa, você é benigna para com o seu marido. Benignidade é uma característica de Deus, não é bondade apenas. A benignidade, ela traz um significado muito interessante. A benignidade, ela traz o significado de... Deixa eu só achar aqui, peraí, só um pouquinho. Indulgência, clemência, brandura. A benignidade significa indulgência. A indulgência significa clemência, brandura, condescendente. Ceder voluntariamente. Isso é benignidade. É característica de Deus. Você cede voluntariamente. Não, eu abro mão. Não. Já imaginou se os dois abrissem mão? É uma alegria para o Espírito Santo. Se os dois entendessem, se os dois fossem clementes, se os dois fossem misericordiosos, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Queria que você escrevesse aí no papel que você ainda não perdoou o seu cônjuge. Perdão, ele tem 3 estágios. Não vou falar do primeiro, segundo, terceiro. Vou falar só de um, tá? Porque um dia vamos falar só sobre perdão. O último estágio do perdão